Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O ano mal começou e, com a antecipação do início das aulas, a procura por material escolar já é grande. E os supermercados são o local preferido dos gaúchos para a compra desses produtos. IPVA, IPTU e material escolar. O ano sempre começa com um monte de gastos. Que a gente tem já Natal, tem tudo passou, daí a gente fica com bastante conta para pagar. Mas para quem quer economizar, tem alternativa: comprar no super mesmo. Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados, apesar de o preço do material ter aumentado pelo menos 8% em relação ao ano passado, a opção é mais em conta do que nas papelarias. Lá a inflação fez o preço subir 13%. Comprar material escolar em supermercado é mais barato? Aqui eu acho que sim. Em vista do bairro, aqui tá bem acessível o preço do que os outros bazar que eu andei olhando por aí pela região. E não é de hoje que o consumidor prefere comprar o material escolar por aqui. A tendência é a mesma há 9 anos. Entre os materiais que mais tiveram aumento estão os cadernos, folha branca e as mochilas. Só em janeiro e fevereiro, a previsão é que os supermercados faturem até 70 milhões de reais a mais. Já nas papelarias, a expectativa de faturamento real preocupa os lojistas. Os preços subiram muito e depois de que foram comprados em setembro e outubro, quando são feitas as previsões de compra para receberem agora em janeiro que estão vendendo, também nós tivemos um aumento de dólar e isso impacta nos preços. Então o lojista ele precisa vender o produto com o preço que tem e depois vai ter a recompra e isso faz com que os preços possam ainda subir mais. Supermercado ou livraria, não importa. Em qualquer um desses lugares, são as crianças que terão um papel decisivo na hora da compra do material. E para variar, os mais desejados por elas são geralmente 30% mais caros. Mas para esta mãe não tem chororô. A compra tem que ter limite. A condição de que a gente tem um limite para gastar, né? Nos cadernos, no estojo, nos lápis, nas canetinhas. E aí, dentro daquele valor que eu estipulo em casa, antes de sair, elas escolhem o que elas querem. Alguns preferem escolher o material sozinhos. Fazer uma maior economia, para evitar aquele, mãe, eu quero desse tipo, daquele, enfim. Mas a melhor opção ainda é educar para um consumo mais consciente. Só pediram um caderno de 200 folhas, então eu tô procurando o mais bonito, né? Só que tem que ser barato, né? Quase 300 alunos de 33 escolas municipais de Caxias do Sul foram reprovados no último ano do ensino fundamental em 2015, mas ainda há esperanças de cursar o ensino médio em 2016. Um sistema chamado Entre Períodos permite aos alunos da rede municipal de educação recuperar os estudos durante as férias. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. Estas 4 meninas não conseguiram passar para o ensino médio durante o ano passado. Por isso, agora elas estão aproveitando o período de férias para estudar mais, fazer as provas e concluir o 9º ano. Poderia estar viajando, né? Mas tá sendo legal porque eu tô aprendendo bem mais, coisa que eu não pegava. Agora com a professora tô pegando bastante, agora eu vou firme pro ensino médio. E por que tu acha que não rendeu tanto durante o ano e agora sim nas férias? Por causa da bagunça das salas de aula. Agora, como é menos, né? Daí dá pra prestar bastante atenção. A professora, qualquer dúvida, ela vem na nossa classe, fala com a gente. Os alunos têm entre 13 e 15 anos de idade. E os professores que acompanharam seu desempenho nas férias não são os mesmos que dão as aulas no período letivo. Além disso, as turmas são reduzidas. Eu acho assim que como são menos alunos, enfim, a gente consegue sentar mais com eles, enfim, tirar as dúvidas, né? O que eles têm mais do que uma turma maior. A professora Letícia dá aula para 2 turmas em 2 escolas diferentes. 278 alunos de 33 escolas municipais reservam o turno da manhã para recuperar o ano. Agora eu tô melhor que antes eu tava. Tô me esforçando mais, a professora ajuda. Porque a gente tem uma segunda chance para passar de ano, menos gente, daí tem mais possibilidade de passar. As aulas desses estudantes já estão acabando e os adolescentes poderão aproveitar o restinho das férias. Em Porto Alegre, o sol predomina com poucas nuvens, faz 32 graus.
Em Novo Hamburgo, o tempo é nublado com algumas aberturas de sol. Temperatura na casa dos 30 graus. Em Tramandaí, nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. As máximas chegam a 28 graus. Antecipação do Bolsa Família. 10 municípios gaúchos em situação de emergência vão poder adiantar o saque do benefício na próxima segunda-feira. A bolsa costuma ser paga no fim do mês. A medida vai beneficiar mais de 7 mil famílias de cidades que ficam no norte e noroeste do estado e foram prejudicadas pelas chuvas de dezembro. Uma corrente do bem que atua no combate ao desperdício de alimentos. Na Ceasa do Rio Grande do Sul, doações diárias evitam que milhares de pessoas carentes passem fome. Mais de 300 instituições são atendidas pelo programa social Prato para Todos. Todo mês, 65 toneladas de frutas, legumes e verduras não comercializadas têm destino certo. Vão para a mesa de 30 mil moradores da capital e região metropolitana, segundo a Ceasa. Ceasas hoje ocupam um papel importante na sociedade brasileira, porque toda a Ceasa do Brasil tem que ter um programa de ação social. A nossa Ceasa optou esse ano pelo combate ao desperdício também. O Brasil desperdiça 30% do que produz e 40% do que consome. Então, isso tem que terminar. Os voluntários têm papel importante nessa rede da boa vontade que funciona sem parar. Esse rapaz ajuda a coletar e a selecionar os alimentos que vão ser distribuídos. Em troca, ele também leva produtos para a instituição onde faz tratamento contra a dependência química. Quando a gente está no mundo da drogadição, assim, a gente perde aquele amor por tudo, né? E aqui a gente aprende a dar valor àquelas pequenas coisinhas, mas que tem grande valor, né? A Nadir também é voluntária. Uma vez por semana, ela vai à Ceasa para buscar a cota destinada a um lar de idosos, uma das entidades cadastradas no programa Prato para Todos. Elas ficam felizes da vida quando eu chego lá com a verdurinha. Essa semana eu tenho alguma coisa para comer, eu às vezes nem tenho. Não, mas sempre alguma coisa a gente distribuir, né? Que seja um pezinho de alface, um pezinho de couve, uma cabeça de brócolis, umas 4, 5 bananas, para se tiver para doar, a gente doa. A Casa de Repouso fica na zona sul da cidade. Com o reforço dos alimentos doados, o custo da estadia fica menor para os moradores, diz a dona do estabelecimento. Tudo que vier aqui bem bem-vindo, né? Porque tem pessoas que pagam um pouco, outros não pagam nada, né? E salário mínimo, coisa, a gente que tem que ter muito funcionário, médico, nutricionista, a equipe de enfermagem, tudo, né? Então, é muito caro. A iniciativa também promove educação alimentar. Um ônibus escola vai até as comunidades beneficiadas. Os alunos aprendem como aproveitar tudo que os hortifrutigranjeiros podem fazer pela saúde. Bom, muita coisa que a gente costuma desperdiçar na nossa cozinha pode sim ser aproveitada. Por exemplo, nós temos aqui a casca da berinjela, o talo do espinafre, que vai virar uma receita bem nutritiva, e é com essa receita que a nutricionista vai dar uma aula aqui para a comunidade, né? Isso. Hoje na receita nós vamos utilizar a casca da berinjela, né, que é riquíssima em fibras e potássio, tem muito mais do que a própria polpa, e também o talo do espinafre, que concentra, além da quantidade de fibras, uma quantidade maior de ferro e ácido fólico também. É nisso que a dona Normélia está atenta. E ela trouxe a filha e a neta para a sala de aula. É para aprender mais as coisas, aprender a fazer mais, para aproveitar mais as coisas, né? Mais pacientes com índice 35 de massa corporal já podem fazer a cirurgia de redução do estômago. O Conselho Federal de Medicina mudou as regras para operações bariátricas nesta faixa, porque muitos obesos não tinham o direito de realizá-las, apesar de sofrerem com doenças graves associadas ao excesso de peso. Márcia fez a cirurgia bariátrica há 8 meses. Nesse período, perdeu 30 quilos. O peso de 90 quilos passou para 57. O índice de massa corporal era dentro de um quadro de obesidade severa, entre 35 e 40. No caso dela, a indicação para a cirurgia bariátrica, também conhecida como de redução do estômago, era em função das doenças graves que acompanhavam o quadro de obesidade. Tinha o diabetes, né? A pressão alta, colesterol, gordura no fígado.
Todas essas coisas que me prejudicavam. E nada disso mais existe hoje? Não, tem mais nada. Não tomo nenhum medicamento para essas doenças, nada. Essa semana, o Conselho Federal de Medicina modificou as regras para o tratamento da obesidade mórbida. De uma maneira geral, a cirurgia bariátrica passa a ser indicada para um número maior de doenças associadas à obesidade e também para pessoas com um índice de massa corporal um pouco menor do que estipulava a regra anterior. Antes da alteração nas regras, pacientes com IMC entre 35 e 40 só poderiam fazer a cirurgia bariátrica se tivessem também diabetes do tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, gordura no fígado, doença coronária ou osteoartrite. Agora, além dessas doenças, outras 21 enfermidades estão na lista como indicação para a cirurgia. Depressão é uma dessas que foram incluídas. A disfunção, por exemplo, infertilidade feminina, a asma grave, doenças cardiológicas comprovadamente todas vinculadas à obesidade. Então, eles tinham a opção de ficar em tratamento com endocrinologista e com um nutricionista, que muitas vezes não funcionava. Ou, invariavelmente, acabavam evoluindo para um aumento de peso. Isso fazia com que as pessoas, então, acabassem sendo operadas acima de 40 de MC, numa situação mais difícil ainda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de um medicamento contra a impotência que não tinha registro no Brasil. Outros 3 medicamentos registrados, mas produzidos pelo laboratório Prati Donaduzzi, em desacordo com as regras da Anvisa, tiveram a venda suspensa. A lista inclui um anti-inflamatório, um analgésico e um antibiótico. O estoque existente no mercado deve ser recolhido pela empresa responsável. Em Caxias do Sul, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Temperatura em torno dos 28 graus. Na cidade de Passo Fundo, sol com algumas nuvens. As máximas chegam a 30 graus. Em Ijuí, parcialmente nublado, faz 31 graus. Veja daqui a pouco. Secretaria Estadual da Saúde lança aplicativo para ajudar no combate ao Aedes aegypti. E em instantes, com previsão de tempo bom no final de semana, saiba as informações da balneabilidade das praias da Zona Sul da capital e do cassino em Rio Grande. Uruguaiana, sol com algumas nuvens. Dia quente, faz 35 graus. Mesma temperatura em São Borja, que terá tempo nublado com algumas aberturas de sol. Na cidade de Alegrete, céu parcialmente nublado, faz 33 graus. Pela primeira vez neste ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre liberou para banho 6 praias do Guaíba. Os locais ficam no Lami e Belém Novo, no extremo sul da capital gaúcha. A liberação veio a partir das últimas 5 análises realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. A investigação de balneabilidade segue o disposto pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente e estabelece que 80% das análises de um conjunto das 5 últimas amostras devem apresentar um número de coliformes fecais abaixo do limite permitido e um pH considerado normal.
Até a semana passada, o banho permanecia desaconselhado em alguns pontos de Belém Novo. E para quem vai pegar o litoral essa semana, é bom se prevenir, não apenas para evitar afogamento, como mostramos ontem numa matéria, como também nas condições sanitárias do local de banho. Em várias praias, há áreas impróprias para os veranistas entrarem no mar. Um desses lugares é a Praia do Cassino, como você confere agora no boletim da TV Mar. Aqui na Praia do Cassino, na área abrangida pela Guarita 15, que fica em frente à estátua de Iemanjá, a água se encontra em condições impróprias para banho. Segundo a FEPAM, a concentração de coliformes fecais na água está acima do limite tolerável. Mesmo assim, ainda tem gente que se arrisca e entra na água. Outro problema é a lama da dragagem mal feita no canal de acesso ao Porto do Rio Grande. A lama retirada foi despejada em local inapropriado, resultando no retorno de parte destes sedimentos para a orla da praia. Além de deixar a água bastante turva, a lama é mal cheirosa e em alguns trechos chega na altura do joelho, mas não oferece riscos à saúde. De qualquer forma, vale a pena redobrar a atenção na hora do banho de mar. Um lembrete, quando for à praia, não esqueça de levar uma sacolinha plástica e recolher o lixo que produzir. A Praia do Cassino conta com 18 guaritas de salva-vidas, dos moles da Barra até a Querência. Os hemocentros do estado pedem que voluntários antecipem doações de sangue para o carnaval. Os estoques permanecem baixos, preocupando os gestores das unidades de saúde por causa do período de férias. Eles pretendem repor a quantidade necessária até a primeira semana de fevereiro. Os doadores precisam estar em boas condições, ter entre 18 e 65 anos, além de pesar no mínimo 50 quilos. Nas 12 horas anteriores à coleta, não se pode tomar bebidas alcoólicas. A unidade de pronto atendimento construída na Zona Norte de Cachoeira do Sul está pronta há 4 anos. Nesse tempo, ainda não foi inaugurada e, mesmo assim, já está gerando gastos aos cofres do município. Desde 2012, o custo de energia elétrica do prédio chega a R$150 mil. Detalhes da reportagem da TV Cachoeira. Em quase 4 anos, foram gastos cerca de R$150 mil apenas com energia elétrica, sendo que os valores mensais ficam na casa de R$4.300, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. O prédio, que abriga ainda uma sala para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tem esse custo devido ao projeto elétrico ter sido elaborado com base numa estimativa de consumo, que seria de 100 kVA, o que geraria o custo de pouco mais de R$4 mil mensais. Após o período de quase 3 anos pagando esses valores, a Prefeitura decidiu diminuir temporariamente o valor, protocolando em setembro do ano passado o pedido de diminuição de consumo para 30 kVA. Porém, a empresa teria 90 dias para fazer a modificação. Após a solicitação da Prefeitura ser atendida pela AES Sul, o gasto mensal a partir de dezembro de 2015 deverá ficar em torno de R$1.000, cerca de 20% do valor antigo. A Secretaria da Saúde do Estado lança comitê, sala de monitoramento e um aplicativo de celular para combater o mosquito Aedes aegypti. A sala de monitoramento é uma determinação do Ministério da Saúde e foi montada em parceria com a URGS e o Hospital Moinhos de Vento. Na inauguração da sala de monitoramento, o secretário de Saúde do Estado apresentou os dados das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em 2014, a taxa de infestação pela dengue era de 1,3 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2015, o número saltou para 14,9 casos para cada 100 mil habitantes. Ainda é a menor taxa do Brasil, mas a situação vem se agravando. A região que mais preocupa é a noroeste do estado.
Os 4 casos de febre chikungunya no Rio Grande do Sul são todos importados. Ainda não há circulação do Zika vírus, mas já houve um caso de microcefalia. A gestante contraiu a virose em uma viagem ao Nordeste. O secretário de Saúde alertou para a possibilidade da chegada do vírus ao estado. Nós podemos retardar a chegada do Zika no estado. Nós não temos, achamos que é impossível que não aconteça. No momento que ele chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, começar a descer para a região sul, ele vai chegar no Rio Grande do Sul. A sala de monitoramento vai apresentar dados semanais enviados por todos os municípios gaúchos. No lançamento, também foram assinados convênios com o Sindicato Médico, que vai fazer campanhas de esclarecimento à população, com as prefeituras, que vão ceder agentes de saúde, e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que lançou um aplicativo que pode ser usado por qualquer cidadão para o controle das doenças. Além de monitorar a sua própria casa, ele pode monitorar o arredor da sua casa, porque ele pode denunciar focos fora do seu domicílio, né? Uma casa abandonada que tem do lado, uma piscina em que as pessoas viajaram e deixaram sem tratamento, um local que tem caixas d'água abertas. O aplicativo está disponível para qualquer tipo de smartphone, inclusive os modelos mais simples. Até o final do mês, os técnicos da URGS vão apresentar outro aplicativo que será usado pelos agentes de saúde. A Procuradoria-Geral de Porto Alegre pretende viabilizar a liberação de imóveis fechados que não puderam ser vistoriados pelas equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças. Durante o verão, ações judiciais coletivas vão ser encaminhadas para que os agentes entrem nos locais verificando se existem focos. O argumento é de que o direito à propriedade não pode estar acima da saúde pública. A decisão foi tomada pelo Grupo de Trabalho Intersecretarias da Prefeitura. Um dos motivos foi o aumento expressivo do número dos insetos nas armadilhas de controle nos bairros Bom Jesus e Jardim Carvalho, região leste da capital. Santa Cruz do Sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol, faz 32 graus. Em Santa Maria, céu parcialmente nublado, os termômetros marcam 33 graus. Temperatura igual na cidade de Cachoeira do Sul, que terá predomínio do sol e a presença de poucas nuvens. E agilizar a... Veja a seguir, a Escola Estado Maior da Restinga aquece os tamborins para o Carnaval de Porto Alegre. E também, caiaqueiros se aventuram na Lagoa dos Patos para cruzar a fronteira e remar até o Uruguai. A segunda etapa do Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia 2016 será neste sábado, com partidas disputadas nas quadras de areia do Parque Marinha do Brasil. A competição é realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de janeiro até março. As inscrições são gratuitas e ocorrem sempre no dia das partidas. O local da competição tem 5 quadras de areia disponíveis. E agora mais esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. Aliás, quero mandar um abraço ao Felipe Assunção, do Movimento Sócio Deliberativo do Internacional. É líder do movimento, Felipe Assunção, sempre na audiência. E também ao Dr. Tiago D'Agostini, que sempre acompanhando o nosso Canal Aberto. Começamos falando de vôlei. Pela Superliga Masculina, o Bento Vôlei joga amanhã às 6 da tarde contra o Juiz de Fora, no interior mineiro.
Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter enfrenta hoje, às 9 da noite, em Limeira, na cidade de Limeira, o Corinthians, buscando uma vaga entre os 8 melhores. O Internacional, o único gaúcho que ainda está na competição. Grêmio e Juventude já eliminados, o Inter representa o Rio Grande do Sul. E neste final de semana, 3 competições importantes no estado. A Copa Santiago define os 8 times classificados. Em Três Coroas, a Copa Cidade Verde inicia amanhã com 176 equipes, divididas em 7 categorias. E em Alegrete, tudo pronto para mais uma edição do EFIPAN, o tradicional EFIPAN, e o grande responsável pelo torneio, desde a sua primeira edição, o Toninho Fagundes, tem mais detalhes. Acompanhe. Vamos para o 36º EFIPAN e nesse sábado teremos a abertura um jogo entre Grêmio e Joinville. A cidade sofreu uma calamidade pública, as enchentes, que todo mundo sabe, mas graças ao esforço de todos ainda não podia deixar de realizar o EFIPAN. É lógico que a dificuldade é grande, porque até em termos de doação, a cidade toda ficou em solidariedade aos flagelados. As equipes se preparam durante todo o ano para vir a Alegrete, porque esse é uma Copa do Mundo para essa criançada de 13 para 14 anos. Inclusive, agora há pouco, o Neymar fez uma declaração no Sport TV, não me lembro aonde, e falando que a primeira experiência dele internacional foi em Alegrete, durante o EFIPAN, onde ele presenciou um público de 5.000 pessoas assistindo os jogos do EFIPAN. E você acompanha na TVE através do site da TVE, tve.com.br, tve.com.br. Lá, os links para você assistir ao vivo as partidas, tanto da 11ª Copa de Futebol Cidade Verde em Três Coroas, alô Três Coroas, como o encontro infantil do EFIPAN, lá no Alegrete, e também a Copa de Futebol em Santiago, que são as 3 competições que você acompanha no site da TVE, tve.com.br. E no Canal Aberto recebemos Mauro Quadros, presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. Mauro, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Farid. E temos já uma competição importante nesse sábado em Itapuã. Sim, hoje eu compareço aqui para divulgar a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Maratonas Aquáticas. Sim. Esse circuito ele vai contar com 3 etapas. Inicia agora, dia 16, a partir das 8 horas em Viamão, né, na praia de Itapuã, com as categorias infantil de 13 anos, que vão nadar 500 metros. Tem uma categoria para iniciante, o percurso de 1.000 metros, e a categoria principal, né, o percurso principal com 3.000 metros. É uma realização da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, conjunto com a Prefeitura de Viamão, a Secretaria de Esporte e Lazer de Viamão, lá do secretário Silvio. Sim, a gente está vendo, Mauro, nesse momento, imagens da prova que foi disputada em Tapes, válida pelo Circuito Mundial. O que aconteceu que o Rio Grande do Sul ficou de fora do Circuito Mundial? Foi por falta de estrutura? Desde o período onde ocorria a prova internacional de Tapes, por motivo de falta de investimento no esporte, né, na natação, e carência desse investimento, nós não conseguimos mais cumprir o caderno de encargos da FINA, né, e da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né? Então, hoje, a natação de águas abertas, que são as maratonas aquáticas, né, elas estão restritas ao âmbito estadual aqui no nosso estado. Para esse evento já está em Porto Alegre um representante, né, o seu Sérgio Silva, que é presidente da Federação Baiana, que está implantando o sistema MAR de travessias e provas de água aberta, maratonas aquáticas, e a partir daí vamos tentar consolidar esse circuito e retornar, né, com a expectativa de retornar ao circuito nacional com uma prova ou da Copa Brasil
ou do Circuito Brasileiro de Águas Abertas, que são 5 provas que acontecem durante a temporada. O Rio Grande tem tradição, o Rio Grande do Sul tem tradição na natação também. Mauro, para finalizar, rapidamente, o serviço da prova em Itapoa, quem quiser assistir, quem quiser comparecer, que horas começa? A partir das 8 horas lá na praia começam as atividades, né? Nós vamos estar lá com uma boa estrutura, né, para receber o público e os participantes, e esperamos contar com a presença dos interessados, né, o pessoal aficionado em natação, que tem interesse de comparecer, vai ser bem recebido. Mauro Quadros, muito obrigado pela presença no Canal Aberto, também presença constante no nosso TVE Esportes, e conte sempre conosco, aqui o espaço está à disposição. Obrigado à TVE, obrigado Farid. A gente sabe que sempre é recebido aqui com carinho e atenção. Não poderia ser diferente. Muito obrigado a todos. Céu parcialmente nublado na cidade de Bagé, faz 33 graus. Mesma condição em Pelotas, onde os termômetros marcam 31 graus. Em Rio Grande, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A temperatura fica em torno dos 30 graus. Um bairro que marcou ao menos 2 gerações de porto-alegrenses ganhou as telas em 2015. O cinema gaúcho também produziu uma complexa narrativa sobre descobertas e sexualidade. É o que você acompanha hoje no último episódio da retrospectiva da TVE. Juventude, amadurecimento e identidade de gênero são discutidos através da história de 2 amigos que viajam ao litoral gaúcho em busca de documentos. Amizade, sexualidade e dramas familiares são os fios da narrativa. E quando são lugares que contam as histórias? O Bonfim, dos anos 70 e 80, bairro da capital que reunia a efervescência cultural e os tipos mais diversos e criativos, também ganhou as telas. Você já imaginou um Bonfim desse jeito? Se a resposta for não, possivelmente você tem menos de 45 anos. Agora, se a resposta for sim, é sinal de que você pode ter vivido nos tempos de boemia do bairro, lugar preferido de artistas, estudantes e das figuras mais alternativas. O Bonfim ganhou fama por ser um espaço de expressão da juventude. Gente que seu Hildo viu de pertinho. Atendente da lancheria do parque, uma das mais antigas da região, ele lembra com saudades dos personagens de antigamente. Muito artista, atores, estudantes da URGS, pessoal que vinha para debater mesmo. E são tempos como os da memória de Hildo que agora ganham as telinhas do cinema. O documentário Filme sobre um Bonfim, dirigido por Boca Migoto, conta em 88 minutos as aventuras de um dos bairros mais famosos da cidade. Esse filme quer mostrar um pouco da nossa história aqui em Porto Alegre, nossa história urbana mais recente, né? Que é uma história que está bastante relacionada, enfim, aos eventos culturais que surgiram a partir dos anos 80, muito em função da redemocratização do país e do acesso a novas tecnologias. Muito se comentou durante a semana que o último álbum do consagrado músico David Bowie seria uma despedida. O artista, que morreu na madrugada de domingo para segunda, sempre gostou de abordar em seus álbuns temas que mexem com o imaginário das pessoas. Ainda durante a semana, muitos brincaram dizendo que Bowie apenas voltou para o seu planeta, devido aos temas que abordava no início de sua carreira. E quem nos fala mais sobre essa predileção de Bowie com o imaginário humano é a apresentadora do programa Estação Cultura, da FM Cultura, Liz de Bortori. Oi, Liz. Olá, Liz, tudo bem?
Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Bom, hoje meu comentário é especialmente sobre David Bowie, que na última sexta-feira completou 69 anos, mas no domingo seguinte partiu deste planeta para todo o sempre. Bom, falar sobre David Bowie não é uma tarefa muito simples, já que o camaleão do rock passou por diversas fases e faces ao longo de seus quase 50 anos de carreira. Por isso, hoje eu resolvi trazer um recorte mais específico sobre a sua vida e a sua obra. Bom, uma das temáticas mais relevantes da obra de David Bowie é o universo. A começar pelo seu primeiro sucesso, lá em 1969, Space Oddity, que, em tradução livre, seria algo como a excentricidade do espaço. E essa paixão pelo cosmos se seguiu ao longo de toda a sua carreira, com o personagem Major Tom, um astronauta fictício que aparece em Space Oddity e depois mais em duas músicas, Ashes to Ashes, de 1980, e Hello, Space Boy, de 1996. E há quem diga que o astronauta seria uma metáfora que simbolizava o próprio Bowie. O tema espacial volta no álbum Hunky Dory, de 1972, com a música Life on Mars, por exemplo. E lá em 1973, Bowie adentra a era do glam rock com seu extravagante e andrógeno alter ego Ziggy Stardust, lançando, vejam só, um álbum com o nome The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ou, em livre tradução, a ascensão e o declínio de Ziggy Stardust e as aranhas de Marte. Notem que, inclusive, Stardust, seu sobrenome fictício, significa poeira estelar. E o personagem era um rockstar bissexual que agia como uma forma de mensageiro dos povos extraterrestres, trazendo aí temas como a política, o uso de drogas e também orientação sexual. Mas apesar dos temas que eram controversos à época, suas principais mensagens eram de esperança, paz e amor. E tá aí um ponto muito interessante que talvez seja o ponto que toque a muitos de seus fãs. David Bowie falava com graça e inteligência sobre o que muitos ainda não se sentiam livres para falar. Mas voltando à ligação curiosa de Bowie com o universo, a coisa não para por ali. Até ao gravar um cover em 1975, Bowie escolheu uma música dos Beatles. Até aí tudo normal, né? Mas qual música? Across the Universe, que mais uma vez menciona o cosmos. A coisa segue com títulos clássicos como Starman, Dancing Out in Space e agora seu último e mais recente álbum, Black Star, ou Estrela Negra, que significa nada mais do que um objeto gravitacional que pode ser ou não uma fase transicional entre uma estrela em colapso e uma singularidade gravitacional. E a gente sabe que ao longo de toda a sua carreira, David Bowie foi sempre singular nesse universo tão plural e magnífico. E ainda tiveram aí homenagens. A NASA relembrou o tributo que havia feito ao músico em janeiro do ano passado, quando nomeou um asteroide que orbita entre Marte e Júpiter de David Bowie. Por hoje é isso, pessoal. Tenham um ótimo fim de semana e a gente se encontra aqui pelas ondas sonoras da 107.7. Carnaval 2016. A Estado Maior da Restinga abriu suas portas na noite de ontem para realizar mais um ensaio preparatório para o desfile. Na sua sede, no bairro Restinga, a Tricolor da Zona Sul recebeu a atual campeã, Imperadores do Samba, e a Corte do Carnaval de Porto Alegre. Neste ano, a escola vai desfilar com o samba enredo Da sabedoria busquei a humildade, da humildade clamei por justiça. Sou negro, sou rei. Caô cabelecilê, sou restinga. A Tinga, como é carinhosamente chamada, foi fundada em 1977 e seu símbolo é um cisne branco e suas cores o verde, vermelho e branco. Os componentes da escola são, na sua maioria, moradores dos bairros Restinga, Restinga Nova e Vila Nova. Voltamos a falar aí de mais atrativos neste verão, né? Verão. Porque um dos lugares naturais mais bonitos do estado da Lagoa dos Patos é também um dos locais preferidos pelos praticantes de esportes aquáticos, como o caiaque. E foi saindo da lagoa, nessas pequenas embarcações, que 2 pelotenses resolveram fazer uma expedição de um país para o outro. Uma verdadeira aventura em água doce. A reportagem é da TV UCPEL.
mais um amanhecer no Laranjal. Um espetáculo diário aqui nessa praia rodeada por água doce. Calmaria que é perfeitamente quebrada pelos caiaqueiros, que bem cedo começam a aparecer nas areias e cortar a Lagoa dos Patos. Este grupo, por exemplo, se prepara para entrar na água e remar até Rio Grande. Mas essa dupla resolveu ir um pouco mais longe. Canoagem eu comecei faz uns 3, 4 anos e eu gosto dessa canoagem de expedição mais longa, assim. Nós vamos sair daqui da praia, né, do Laranjal, nós vamos subir o São Gonçalo e encontrar a Mirim e fazer toda a circunnavegação. Ou seja, vão cruzar a fronteira e remar até o Uruguai. Anderson é funcionário público, Pablo analista de sistemas. Mas essa não é a primeira vez que os dois usam as férias para se aventurar em água doce. A gente fez um projeto o ano passado de remar toda a Lagoa dos Patos, né? Que é, para alguns, é a maior lagoa do mundo de água doce. Né? Deu 600 quilômetros, nós fizemos em 18 dias. Já fiz remada de Porto Alegre a Pelotas sozinho. Ano passado eu fiz com o Anderson toda a Lagoa dos Patos e agora estamos indo fazer a Lagoa Mirim. Essa vai ser a maior expedição dos dois. Costeando a Lagoa dos Patos, eles pegam o canal São Gonçalo, por onde seguem até chegar ao Sangradouro, a ligação com a Lagoa Mirim. Dali, seguem pela costa oeste, passando pelo Rio Jaguarão e entrando no Uruguai. Vão até a costa sul da Lagoa Mirim, retornando pela costa leste. Pelo caminho, vão armando acampamento e sobrevivendo dos alimentos que levam na bagagem dos caiaques para uma aventura tão longa como essa. A expedição começou. Ao todo, mais de 600 quilômetros entre ida e volta, cerca de 40 quilômetros remados por dia. Uma viagem que vai durar mais ou menos 20 dias. Realmente o lugar é muito bonito e uma boa opção para quem gosta de esportes aquáticos, né? Com certeza. Fôlego, muita força, o pessoal vai fazer bastante nessas férias, com certeza. É verdade. O Canal Aberto fica por aqui. Bom, mas antes da gente terminar, a gente vai dar os parabéns a Veranópolis, município de 22.810 habitantes, que comemora 118 anos nesta sexta-feira, 15 de janeiro. E lembramos que o Canal Aberto terá um novo horário a partir da próxima segunda-feira. O programa começa ao 12h30. Esperamos você. Uma boa tarde e até lá. Até lá, uma boa tarde.